Olá! Hoje o nosso papo é sobre uma das maiores, se não a maior, transformação econômica da história recente do Brasil, a reforma tributária. É um projeto gigantesco que promete redesenhar completamente a forma como os impostos são cobrados por aqui. Vamos mergulhar nisso e entender como tudo vai funcionar. Por décadas, o sistema de impostos do Brasil foi apelidado, com toda a razão, de manicômio tributário. Era uma complexidade de deixar qualquer um maluco. E a pergunta que não quer calar é: será que essa reforma vai ser finalmente a cura para essa loucura toda? É o que vamos descobrir. Mas calma lá. Para a gente entender a solução, a gente precisa primeiro entender o tamanho do problema. O sistema antigo era um verdadeiro labirinto de regras, de exceções, e o pior de tudo, ele criava uma competição bem predatória entre os estados, a famosa guerra fiscal. Para entender essa guerra fiscal, basta pensar em como era antes. Os impostos eram cobrados na origem, ou seja, onde a empresa estava. O que acontecia? Uma empresa se mudava do Rio de Janeiro, onde o imposto era de 5%, para Barueri, com 2%, só para pagar menos. Uma loucura, né? A reforma acaba com isso de vez, porque agora a tributação vai ser lá no destino, onde o produto ou serviço é realmente consumido. A essência da simplificação é basicamente uma grande faxina. Pensa bem, 5 impostos super complicados estão sendo extintos. ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS. Tchau! No lugar deles, surgem basicamente 2 novos impostos sobre o consumo e o imposto seletivo. É uma mudança radical. Então, bora conhecer os protagonistas dessa história, o IBS e a CBS. Eles são os 2 pilares do nosso novo imposto sobre o valor agregado, o chamado IVA brasileiro. Primeiro, temos o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. A grande missão dele é unificar o ICMS, que era dos estados, e o ISS, que era dos municípios. O resultado? Em vez daquela confusão de 2 leis, 2 alíquotas e 2 burocracias, agora teremos um imposto só, compartilhado. E fazendo par com o IBS vem a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços. Ela vai substituir tributos federais como o PIS e a COFINS. Ou seja, o governo federal também simplifica a parte dele, criando um imposto único sobre o consumo em nível nacional. Agora, se liga num ponto que é crucial para tudo isso dar certo: o princípio da não cumulatividade plena. O nome parece complicado, mas a ideia é simples. No sistema antigo, era imposto em cima de imposto, sabe? Uma cascata. O novo modelo acaba com isso. Agora, o imposto pago em cada etapa da produção vira um crédito para a etapa seguinte. Isso deixa toda a cadeia muito mais eficiente e transparente. Mas a reforma não é só para simplificar a vida das empresas, não. Ela também traz mecanismos pensados para reduzir a desigualdade e para deixar o sistema de impostos menos pesado para quem ganha menos. E um dos principais mecanismos para isso é o tal do cashback. Funciona assim: famílias de baixa renda, que estão no cadastro único e têm renda de até meio salário mínimo por pessoa, vão receber de volta uma parte do imposto que pagaram nas suas compras. É isso mesmo, dinheiro de volta no bolso para aliviar o peso dos tributos. E não vai ser uma alíquota única para tudo, não. Vai ter uma taxa padrão para a maioria dos produtos e serviços, claro. Mas, e aqui está o pulo do gato, vai ter benefício grande para itens essenciais. As reduções podem ser de 60% ou, em alguns casos, o imposto pode ser até zerado. E quer um exemplo bem claro desse impacto social? A cesta básica nacional vai ter alíquota zero. Isso mesmo. Itens como arroz, feijão, leite, pão não vão ter mais imposto embutido no preço. Isso, na prática, significa uma redução direta no custo de vida para todas as famílias brasileiras. Guarda esse número, 60%. É o tamanho da redução de imposto para setores cruciais como saúde, educação e transporte público. A ideia é que serviços fundamentais, tipo uma consulta médica ou a mensalidade da escola, fiquem mais acessíveis. Beleza, agora vamos falar do terceiro novo imposto, que tem um propósito bem específico. É o imposto seletivo, que o pessoal já apelidou de imposto do pecado. O imposto seletivo, ou IS, vai ser cobrado uma única vez sobre produtos e serviços que fazem mal à saúde ou ao meio ambiente. O objetivo dele é duplo: arrecadar, claro, mas principalmente desestimular o consumo desses itens. E quem está na mira desse imposto?
A lista inclui produtos como cigarros e bebidas alcoólicas, mas também bebidas com muito açúcar, veículos mais poluentes e a extração de minérios. Resumindo, tudo o que está nessa lista vai ficar mais caro. Olha, uma mudança desse tamanho não acontece assim de um dia para o outro. A implementação da reforma vai ser um processo longo e gradual, tudo planeado para não dar um susto na economia. Essa transição vai durar vários anos. Tudo começa em 2026 com uma fase de testes. Aí, em 2027, a CBS já entra em vigor para valer. Entre 2029 e 2032, os impostos antigos vão sumindo aos poucos, enquanto o IBS vai sendo implementado. O plano é que, lá em 2033, o novo sistema esteja rodando 100%. E essa frase resume perfeitamente um dos maiores ganhos econômicos da reforma. Ao mudar o imposto para o destino, a guerra fiscal acaba. As empresas vão poder tomar decisões pensando em logística, em eficiência e não em qual estado dá um maior desconto de imposto. Então, para a gente amarrar tudo, os 3 pilares dessa grande reforma são: primeiro, um sistema radicalmente mais simples, com muito menos burocracia. Segundo, um sistema mais justo, que alivia o peso sobre os mais pobres e sobre itens essenciais. E terceiro, um sistema mais transparente, onde finalmente vai ficar claro quanto se paga de imposto em cada produto. E a gente termina com a grande questão que vai definir o sucesso de tudo isso. A promessa de simplicidade está na mesa, mas a prova de fogo vai ser se essa mudança monumental vai conseguir, de facto, construir uma economia brasileira mais forte, mais competitiva e, acima de tudo, mais justa para todo mundo. Bom, isso só o tempo vai dizer.